Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 10 de agosto de 2012. Estamos juntos há 180 dias lendo a Bíblia e hoje leremos 2 Timóteo, capítulo 2. Nós temos dito que esta é muito provavelmente a última carta que Paulo escreveu em vida, que Paulo, depois de ter passado 4 anos preso, saiu da prisão. Nós não temos informações exatas sobre as circunstâncias em que isso aconteceu, mas podemos deduzir que ele viajou, continuou pregando o Evangelho, usou Timóteo e Tito como seus auxiliares, como pastores, respectivamente na igreja de Éfeso e nas igrejas da ilha de Creta, correspondeu-se com eles, e estas cartas que temos lido são as cartas desta época, assim chamadas de cartas pastorais, e que 2 Timóteo é a última das cartas, já no finalzinho da vida de Paulo, tendo em vista que em algum momento da viagem, possivelmente em Troade, Paulo foi preso. Supomos que isso tenha sido assim porque a capa e os livros de Paulo estavam em Troade e podemos supor que ele tenha deixado esses pertences lá porque foi aprisionado lá e remetido a Roma sem a oportunidade de transportar essas coisas. Nós também temos dito aos irmãos que Paulo já teve uma audiência a essas alturas em que escreve 2 Timóteo. Ninguém compareceu para depor a seu favor, isso era bastante arriscado. Algumas pessoas já o haviam abandonado, era bastante perigoso estar ali ao lado de Paulo e poucos estavam se aventurando a isso. Então Paulo escreve a Timóteo, tanto para que Timóteo não se entristeça de maneira excessiva, como para que Timóteo seja encorajado no ministério, para que Timóteo continue a obra que Paulo não vai poder continuar, porque tudo indica que ele será executado em breve. E Paulo também pede a Timóteo que traga algumas pessoas e algumas coisas para socorrê-lo nesses seus últimos dias de vida ali naquela prisão romana. No capítulo 1, como nós vimos, Paulo lembra a Timóteo que ele foi ordenado, que ele recebeu uma função eclesiástica mediante imposição de mãos, e esse era um dever do qual Timóteo devia se lembrar sempre para exercê-lo com coragem, com poder, com amor, com moderação. Timóteo não deveria se envergonhar do Evangelho, mas devia chamar para si a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho como Paulo estava sofrendo. Mesmo tendo sido abandonado por algumas pessoas, como Paulo diz no final do capítulo 1, Timóteo deveria continuar firme. E assim então chegamos ao assunto do capítulo 2. Nós ouvimos neste domingo um sermão específico sobre o capítulo 2 na sua parte inicial, e eu espero que você se lembre disso. E agora então vamos dar um resumo bem simples aqui, bem sintético, daquilo que o capítulo 2 trata. Paulo fala assim: fortifica-te, Timóteo, na graça que está em Cristo. Tanto porque a missão é difícil, como alguns já haviam abandonado Paulo, era necessário que Timóteo se alimentasse da graça. A graça que Paulo descreveu de certa forma no capítulo 1, quando mostrou o tamanho da salvação, o tamanho do chamado de Cristo para os pecadores eleitos. Então, Paulo diz: transmite essas coisas a outras pessoas, sofre junto comigo e tenha cuidado de cuidar de você para que você não venha a se perder. As provações são grandes, os sofrimentos em vista são grandes, tem muita gente abandonando o bom caminho, você precisa cuidar de você, Timóteo. E aqui vem uma grande lição para todos nós, para cuidarmos de nós mesmos. Afinal de contas, o soldado ele não pode se distrair quando ele está em batalha. O atleta tem que competir segundo as normas. O lavrador, para poder colher o resultado da colheita, precisa trabalhar. Então, Paulo está exortando Timóteo a manter o foco, a permanecer firme, a não se desviar da verdade do Evangelho e a trabalhar, para que ele possa, de fato, colher a devida recompensa. Para isso, ele precisa se lembrar do exemplo de Jesus, o descendente de Davi, que ressuscitou, não é? E lembrar-se que isso é tão verdadeiro que Paulo está disposto a sofrer como malfeitor, a sofrer a prisão, a suportar todas as coisas por causa de Cristo e da sua igreja. É só quando a gente se fortalece na graça, é só quando a gente se lembra de fato o tamanho da salvação que nos alcançou, que a gente encontra a energia e a disposição necessária para, entre aspas, aguentar algumas coisas que normalmente jamais teríamos condições de suportar. Então, Paulo cita um hino, algumas linhas de um hino que era conhecido pela igreja primitiva. A partir do verso 11 ele diz: fiel é esta palavra, ou seja, eu concordo com a letra deste hino. Se nós já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos,
também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Timóteo, persevere, continue firme e Deus vai te honrar. Mas não abandone Deus, porque Deus é fiel e aquilo que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Não desista. Paulo dá, na segunda parte agora do capítulo 2, a partir do verso 14, algumas recomendações muito específicas a respeito de falsas doutrinas e falsos crentes. O que nos leva a entender que, de fato, Timóteo devia estar mesmo em Éfeso e que o problema com o qual Timóteo lidava lá, na primeira carta, ainda não havia sido completamente corrigido. Heresia é coisa séria, falsa doutrina é coisa séria, e Timóteo precisava cuidar dessas coisas. Por quê? Porque ele precisava estar agarrado na sua doutrina para permanecer forte. Uma vez que você torce a doutrina, como você se fortalecerá na graça do Senhor Jesus? Então ele diz, olha, procura se apresentar aprovado como alguém que conhece, que maneja bem a palavra da verdade. Evita falatório inútil, evita contenda de palavra, evita essa discussão que não leva a lugar nenhum, Timóteo. E cuidado com homens como Himeneu e Fileto, a linguagem deles corrói como câncer. Eles estão ensinando heresias por aí e já levaram alguns atrás deles. Mas lembre-se que o firmamento da verdade é esse. Deus conhece aqueles que são deles e esses devem se apartar da injustiça, devem fugir da heresia. Tome cuidado, porque do mesmo jeito que numa grande casa você vai ter utensílio de prata, utensílio de ouro, utensílio de barro, utensílio de madeira, no meio do povo de Deus vai ter gente santa, vai ter crente verdadeiro e vai ter gente que de crente não tem nada. Então você precisa se purificar e se limpar destes erros para que você seja de fato um utensílio de honra. Paulo então está dizendo a Timóteo, tome cuidado com a heresia. Meus irmãos, vamos reparar nisso, como o cuidado contra as heresias é importante nas cartas pastorais. Como a manutenção da sã doutrina é vital para a saúde da igreja. E então, Paulo diz assim, foge também, Timóteo, de paixões da mocidade. Santidade também é importante para a vida da igreja. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com todos aqueles que invocam o Senhor de coração puro. E repele questões insensatas e absurdas. Não viva a contender, não viva a bater boca, mas seja brando para com todo mundo, discipline com mansidão, instrua com paciência e ore na expectativa de que Deus oriente o seu povo para que ele caminhe na verdade. É assim que a igreja de Deus encontrará o seu caminho, a sua paz, a sua prosperidade. Com gente que resolve seguir ao Senhor em santidade, em sã doutrina, em pureza de vida, em harmonia. Então, meus irmãos, este é basicamente o assunto do capítulo 2. E, novamente, estamos sendo despertados aqui. Cuidado com a falsa doutrina. Cuidado com o erro, porque é a verdade que é capaz de nos motivar. A mentira sempre vai nos levar para um lado errado. Toda vez que estamos às portas com algum grupo de pessoas que está seguindo o evangelho corrompido, logo nós vemos que a vida acaba sendo corrompida também e que esse tipo de carreira não acaba levando essas pessoas em direção à vitória final do Senhor Jesus. É isso que Paulo não quer para Timóteo. Paulo quer que ele se fortaleça, que ele cumpra o seu ministério, que ele lembre do atleta, do soldado, do lavrador, e que ele continue firme para que ele seja de fato um utensílio de honra na casa de Deus e chegue até o final da sua carreira cristã vitorioso como Paulo, ainda que preso, ainda que prestes a ser executado, mas fiel, como bem diz aqui o hino que Paulo transcreveu a partir do verso 11. Nós já morremos com Cristo, vamos viver com Ele também, vamos perseverar, sabendo que vamos com Ele reinar. Que Deus assim nos mantenha, nos preserve, nos fortaleça, para que sejamos uma igreja que assim também, firme na verdade, em santidade, em pureza, em amor, em união, zelando pelo bem do corpo de Cristo, a igreja, nós também estejamos trilhando esse caminho de fidelidade em direção à eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, purifica a tua igreja dos erros, das heresias. Ajuda os teus servos e teus filhos, ó Deus, a viverem de maneira santa para a tua glória, em união na igreja, evitando discussões inúteis, evitando questões que nada acrescentam, mas mantendo-se firmes no estudo da verdade e na sua prática. Ajuda-nos quando estivermos em frente a tribulações, a perseguições, a provações,
para lembrarmos que quando perseverarmos contigo, contigo também haveremos de reinar. Que esse seja o nosso estímulo para a tua glória e para a nossa felicidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.